Então, nessa aula, vamos resolver 5 exercícios sobre entropia. O primeiro deles é o 3.16 do livro. Então, aqui eu já botei algumas coisas do enunciado, que diz que é um recipiente termicamente isolado. Então, aqui, né, ó, isolado. Mantido a pressão constante. E aí, o que aconteceu nesse recipiente? 2 kg de água a 283 Kelvin foi misturado a 3 kg de água a 363 Kelvin. Ele quer saber a variação de entropia do sistema, do exterior e do universo. Primeira coisa que a gente já pode responder é o seguinte: se o sistema é isolado, a variação de entropia do exterior é igual a zero, porque o sistema está isolado. Então, a gente vai ter que a variação da entropia do universo vai ser igual à variação da entropia do sistema mais zero, né, que é a variação da entropia do exterior. Então, a gente vai fazer apenas a conta da variação de entropia do sistema. O resultado que a gente chegar aqui vai ser o mesmo para a variação de entropia do universo. Então, tá. Antes da gente calcular a variação de entropia do universo, a gente tem que saber a temperatura final dessa mistura de água, né? Então, a temperatura final, agora a gente vai utilizar uma média ponderada. Então, é 2 vezes 283 mais 3 vezes 363. Por que esse 2 e por que esse 3? Porque é 2 kg dessa água nessa temperatura, 3 kg dessa água nessa temperatura, dividido pelo somatório dos pesos, né? 5. Então, a temperatura final é igual a 331 Kelvin. E ele fala, aqui ele nem fala, mas aí no caso, como é água, a gente sabe que a variação CP é igual a 1 quilocaloria por quilograma. Só para lembrar, por que a gente sabe isso, na questão anterior, na 3.15, que eu acho que eu tinha passado na aula anterior, é o mesmo tipo de exercício, também está misturando água e tal. A única diferença é que a água estava na mesma quantidade, então a temperatura final seria uma média aritmética simples. E no enunciado da 3.15 ele fala: o calor específico da água a pressão constante é 1 quilocaloria por quilograma. Então aqui ele não repetiu, mas como também a água, a gente utiliza o CP do exercício 3.15. Então esse CP aqui, ó, saiu do exercício 3.15. Então tá. Como é um processo isobárico, né, a pressão é constante, a gente já sabe que para calcular a variação de entropia no processo isobárico, a gente faz o seguinte, ó, massa vezes Cp vezes Lm da temperatura final sobre a temperatura inicial. Então, a gente vai calcular a variação de entropia desse primeiro pacote, né, de água, depois a variação da entropia desse segundo pacote de água e vai somar. Então, ΔS1 vai ser igual. A massa 1 é 2 vezes 1, que é o Cp, vezes Lm de Tf, que é 331, sobre Ti, que é 283. Então, esse resultado aqui vai dar 0,313 quilocaloria Kelvin. E o ΔS2 vai ser igual a M2, né, que é 3, vezes Cp, vezes Ln, a temperatura final, dividido pela temperatura inicial, que nesse caso é 363. O resultado dessa conta aqui vai dar menos 0,277 quilocaloria Kelvin. Portanto, a variação da entropia do sistema vai ser igual ao quê? ΔS1 mais ΔS2. Isso aqui vai dar, então, 0,313 menos 0,277 vai dar 0,036 quilocaloria Kelvin. Como está um valor bem pequeno em quilocalorias, a gente multiplica por 1000 para dar em caloria Kelvin. Então, isso aqui é a mesma coisa que 36
caloria Kelvin. Então, é esse valor aqui que é a resposta para a variação de entropia do sistema, e isso aqui também é a variação da entropia do universo, já que a variação da entropia do exterior é zero. Então, esse foi o exercício 3.16. Agora, vamos fazer o 3.17. Aliás, vamos fazer o 3.18. 3.17 não tiveram dúvidas. 3.18 é o seguinte, é mais a dúvida do enunciado, porque ele é bem simples de resolver, mas vamos compreender esse enunciado. Calcule a diferença entre a entropia do chumbo líquido e a entropia do chumbo sólido nessa temperatura de fusão aqui, 600 Kelvin, sendo que o calor latente de fusão do chumbo é 1,14 kcal por mol. Quer saber a variação de entropia. Ou seja, esse é um processo de mudança de fase. E ele não está dizendo de qual fase o chumbo estava antes e qual fase o chumbo foi. Ele só quer saber a variação. Então, tanto faz assim, ele não está dizendo o caminho. Ele só quer saber. Esse ΔS é sem sinal. Quando a gente vai de um lado para o outro, qual é a variação de entropia? Então, só para lembrar, quando a gente tem, nesse caso é o calor latente, como é que a gente calcula a variação da entropia? A variação da entropia vai ser igual a massa vezes o calor latente de fusão sobre T. Ou então, se o calor latente estiver em termos do número de mols, que é o caso aqui, né? Seria o número de mols vezes o LF dividido por T. Só que o enunciado não deu o número de mols. Então, a gente vai ter que calcular uma variação de entropia que é específica, não total. Como ele não deu esse número de mols aqui, a gente vai usar só o LF por T. Então, o LF vai ser 1,14 quilocaloria por mol dividido pela temperatura que ocorre essa mudança de fase, que é 600 Kelvin. E aí, fazendo essa conta, 1,14 dividido por 600 vai dar 1,9 vezes 10 a menos 3 quilocaloria mol Kelvin. Então, é só essa resposta. Já que está um valor com um valor bem pequeno em quilocalorias, se a gente multiplica por 1000, a gente vai chegar em 1,9 caloria mol Kelvin. Então, tanto faz se a resposta for em quilocaloria mol Kelvin ou em caloria mol Kelvin. Essas são as respostas aqui. Então, seria só isso mesmo. E a 3.19, que eu até coloquei aqui embaixo, é muito parecida. Só que nessa 3.19, o livro fala especificamente que o mercúrio ele estava no estado gasoso e ele foi para o estado sólido. E isso aconteceu nessa temperatura, ou seja, esse processo, né, de gasoso para sólido é chamado de sublimação. Então, ele dá a temperatura que ocorre a mudança de fase e ele fala que essa mudança de fase aconteceu nessa pressão. Então, a pressão não variou também, né? E também ele fala que é 1 mol. Então, aqui ele está dizendo que 1 mol de mercúrio gasoso passou para mercúrio sólido. E ele dá a entalpia de sublimação do mercúrio, que está aqui. Mas ele quer saber a variação de... Ele quer saber isso aqui, né? Qual é a variação de entropia. Então, só para a gente lembrar, né, das aulas passadas, ele não deu calor diretamente, ele deu a variação de entalpia. Qual que é a definição de entalpia? Ó, DH, H é entalpia, né? DH é igual a DQ, DH é igual a DQ mais VDP. Quando o processo é a pressão constante, DP igual a zero. Portanto, nesse caso dessa mudança de fase, você vai ter que DH igual a DQ. Portanto, esse ΔH de sublimação que foi dado é igual ao calor de sublimação devido a essa mudança de fase. Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? A gente já sabe que isso aqui é um calor, né? Mas qual é o sinal desse calor? Porque quando o mercúrio está sólido e ele vai passar para gasoso, ele precisa o quê? Absorver calor. Então, o calor
Nesse caso, seria positivo, estaria entrando no sistema para transformar o mercúrio sólido em mercúrio gasoso. Mas quando é o oposto, que é o caso desse exercício, né, ele está vindo do gasoso para o sólido, para esse tipo de transformação acontecer, ele tem que perder calor. Então aqui, ó, o calor é negativo. Então o mercúrio gasoso ele perde calor para o ambiente e se transforma em mercúrio sólido. Portanto, qual é o sinal, né, desse Q? Né? Esse Q de sublimação de gasoso para sólido é igual a menos 15,2 vezes 10 a 3 caloria por mol. Tá? Uma vez que a gente descobre esse sinal, a gente pode continuar a conta para descobrir a variação da entropia. Para lembrar, a variação da entropia nesses casos, né, de mudança de fase vai ser o quê? O número de mols vezes esse calor de sublimação dividido pela temperatura. Então, ele dá o número de mols, ele diz que é 1. Esse calor de sublimação, a gente acabou de chegar no valor dele, menos 15,2 vezes 10 a 3. E a temperatura em Kelvin é 234,5. Portanto, a variação da entropia nesse processo vai ser igual a menos, essa conta aqui, ó, ela vai dar menos 64,8 caloria Kelvin. Esse é o resultado final da conta. Agora nós vamos para a última questão, que é 3.26. Subir. A questão 3.26, o enunciado dela diz o seguinte: um mol de um gás ideal, então N igual a 1, se expande de um volume inicial de 5 litros para um volume final de 10 litros numa temperatura constante igual a 296 Kelvin, ou seja, é um processo isotérmico, e ele quer saber a variação de entropia. Vocês poderiam usar diretamente, né, a fórmula de variação de entropia num processo isotérmico, que é essa daqui, ó. NR ln de VF sobre VI. Mas, caso vocês não lembrem como a gente chega nessa fórmula aqui, eu vou demonstrar para vocês. Então, a gente parte da primeira lei, né? Qual é a primeira lei aqui, ó? dU é igual a dQ menos dW. Em um processo isotérmico, dU, que é igual a CVdt, se o processo é isotérmico, dt é igual a zero, portanto, dU é igual a zero. Então, em um processo isotérmico, a gente tem isso aqui, ó. dQ é igual a dW, portanto, dQ é igual a PDV. A definição de entropia é ds é igual a dQ sobre T. Então, ds é igual a P sobre T dV. Então, esse P sobre T aqui a gente pode substituir por isso aqui, ó. Se PV é igual a nRT, P sobre T é igual a nR sobre V. Então, a gente substitui isso aqui, de forma que agora a gente pode escrever isso assim, ó. Então, ds é igual a nR dV sobre V. Agora sim a gente integra dos dois lados. Portanto, delta S é igual a nR ln de VF sobre VI. Então, ó, é a mesma. Daqui que surgiu essa equação para calcular a variação de entropia para processos isotérmicos. Então, voltando aqui, agora só vamos colocar os valores. Então, ó, delta S igual, ele fala que N é 1, o R eu vou usar o R em calorias, que é 2, vezes ln de VF, que é 10 litros, sobre 5 litros. Não precisa mudar a unidade de medida do volume, porque vai cortar, né? Então, só precisa ser a mesma unidade no numerador e no denominador, né, do ln. Então, resolvendo essa conta aqui, a gente vai chegar no seguinte valor:
1,4, a unidade é caloria Kelvin, porque eu usei o R igual a 2. Se eu fosse usar o R em joules, que é 8,314, eu ia achar um outro valor aqui, ΔS, só que em joule Kelvin. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, falem comigo.